Olá, bom dia. Que bom que você está aí para nos acompanhar neste pão diário. Hoje é sábado e nós iremos com certeza sentir a presença de Deus aqui. Eu espero que você já esteja sentindo aí a presença de Deus, porque eu já estou sentindo a unção, a graça, o poder, através do Espírito Santo que está nos envolvendo neste pão diário, nesta meditação desta manhã de sábado. E hoje eu quero meditar sobre um assunto muito importante, um assunto de suma importância para o ser humano. Quero falar sobre a família. Quero falar aqui sobre o Salmo 128. Eu estou aqui com a Bíblia. Essa Bíblia aqui é a Nova Bíblia Viva. Ela é uma Bíblia numa linguagem atualizada. Muitas pessoas não gostam, de Bíblias com linguagens atualizadas. É só saber discernir, saber ler, saber entender o propósito de Deus. Nós não estamos aqui para questionar se essa Bíblia é certa ou se aquela é errada, mas eu quero ler aqui Salmo 128, que é um cântico de peregrinação. Há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Seu trabalho renderá muito, e em todas as áreas da vida ele será feliz. Sua esposa será como fonte de alegria na sua casa. Seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como brotos de uma oliveira reunidos à volta da mesa. Esta é a bênção que o Senhor dá ao homem que ama e obedece ao Senhor. Que o Senhor o abençoe lá de Sião todos os dias da sua vida, para que você veja a prosperidade de Jerusalém e tenha uma vida longa para se alegrar com os seus netos. Que haja paz em Israel. Olha aqui o Salmo 128, ele dá uma descrição aqui da família, o homem, a esposa, os filhos e até os netos. E diz aqui o que, para que uma família seja abençoada, o que o homem precisa fazer? Aqui a descrição para o homem. Há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor. As bênçãos de uma família dependem do temor que o homem tem diante de Deus. O homem precisa temer a Deus e obedecer. O homem precisa temer a Deus e obedecer. Eu quero falar algo sobre a família, partindo aqui da premissa que a família é a célula da sociedade. O que temos hoje é um gigantesco câncer social. Como que está a família hoje? O conceito de família aqui neste mundo que nós estamos vivendo.
Então veja bem, partindo da premissa que a família é a célula da sociedade, o que temos hoje é um gigantesco câncer social. A família está acabando, estão se destruindo, estão se desfazendo, os casamentos estão chegando a divórcios, pais e mães se separando, filhos ficando sem direção. Ora estão com o pai, ora estão com a mãe, ora estão com a madrasta, ora com o padrasto. E aí é uma confusão na mente das crianças. Eles acabam crescendo num conceito de que a família é assim mesmo, né? Deus fez a família para isso. A família está acabando, é o que declara o psicanalista francês Charles Neumann, numa matéria à revista Veja. Ele diz: assistimos a um acontecimento que talvez não tenha precedente na história, que é a dissolução do grupo familiar. A família está se dissolvendo pela falta de temor a Deus, pela falta de buscar os preceitos de Deus, a instituição da palavra de Deus para a família. Há uma falta de temor hoje, Infelizmente, pela primeira vez a instituição familiar está desaparecendo. E as consequências são imprevisíveis. A sociedade que melhor definiu e estruturou a família foi a sociedade ocidental norte-americana. Por isso tornou-se tão incomparavelmente mais forte. Porém, a partir da década de 60, um crescente retrocesso tem ocorrido. Esse é um breve apanhado histórico da desfuncionalização familiar que tem se espalhado por todo o mundo. Olha a década de 60. O que tem acontecido desde a década de 60 com a família neste mundo? Começou com a discriminação do adultério e a famosa cultura do divórcio no Faust, que quer dizer o divórcio sem culpa. Nos Estados Unidos, durante a década de 60 e de 70, se levantou esta onda de divórcios e divórcios sem culpa, seguido pela cultura do não casamento. O sexo livre, drogas e rock. Essa cultura se propagou tanto que atualmente, além dos heterossexuais não quererem se casar, os homossexuais estão brigando pelo direito de casar. Olha as culturas que vem surgindo. Começou lá nos Estados Unidos na década de 60, de 70, do divórcio livre, do divórcio sem culpa. Depois seguiu uma outra onda aí dos heterossexuais não quererem se casar. É a onda lá dos hippies, o rock, além dos heterossexuais não quererem se casar, os homossexuais estão brigando pelo direito de casamento. Então, olha as ondas que vêm surgindo para a dissolução das famílias.
Consequentemente, veio a epidemia das adolescentes grávidas e dos pais precoces, que vão se multiplicando em um ciclo geracional, reduzindo a 15 anos em média. Depois veio as ondas, das adolescentes engravidarem, meninas de 10, 11, 12 anos, engravidando precocemente, se tornando mães, pais, tão cedo. Isso arrebenta com o conceito familiar. Então veja bem, eu estou lendo aqui algo para você. Isso agigantou a sinistra indústria do aborto, onde milhões de crianças têm sido assassinadas pelas próprias pessoas que mais deveriam aceitá-las, protegê-las e amá-las. Aqueles que deveriam aceitar as crianças, proteger, amar, são as que matam. Já pensou um pai, uma mãe matar um filho? Alguns matam ainda dentro da barriga, no ventre, quando está ali se formando, começando a se formar. Matam seus filhos dentro da barriga. Na cultura antiga, sacrificavam filhos lá a deuses e jogavam os seus filhos no fogo. Outros faziam sacrifícios de sangue a deuses, matando seus filhos. De uns tempos para cá, o aborto. Aqueles que deveriam amar, cuidar, aceitar, matam. Simplesmente matam. É difícil avaliar o crédito de injustiça que tem sido espiritualmente acumulado com tanto derramamento de sangue. Tudo isso tem produzido um aumento exponencial das desordens psicoemocionais. Pesquisas apontam que em 30 anos o percentual de pessoas com distúrbios depressivos subiu de 3 para 30% na população americana. Olha lá, distúrbios depressivos. As famílias vão se disseminando, vão se destruindo, vai se arrebentando e as pessoas vão ficando depressivas. A perda dos vínculos existenciais elevou exorbitadamente os índices de abuso e violência. Mães solteiras, pais marginalizados, filhos vulneráveis, famílias miseráveis. Esta é a receita para a proliferação da pedofilia, da prostituição infantil, da pornografia e de todo tipo de violência e perversão sexual. Um abismo gera outro abismo. Essas ondas que vão surgindo vai destruindo as famílias, o conceito familiar, o conceito de Deus para as famílias. Aí quando o Salmos 128 diz que o homem, que é o cabeça da família, deve temer a Deus e obedecer a Deus. Se o homem temer a Deus e obedecer a Deus, a sua mulher vai ser como a videira frutífera dentro da sua casa. E é preciso também a mulher temer e obedecer a Deus. E os filhos vão seguir o exemplo dos pais, vão ser como plantas de oliveiras. Mas cadê
Cadê os homens que temem e obedecem a Deus? Cadê? Cadê as mulheres que são oliveiras verdadeiras dentro de casa? Cadê os filhos que são plantas dessa oliveira? Tá tudo destruído hoje. Tá tudo acabado. Dessa plataforma de falência familiar emerge e cresce o legado de miséria e violência, o cenário de uma verdadeira guerra urbana que dissemina o pânico, principalmente nas grandes cidades. Essencialmente, toda essa patologia social fundamentada na violência e na criminalidade é apenas o efeito colateral da morte da família. É um efeito colateral da morte da família. Tudo isso, marginalidade, né? Todas essas coisas, as trágicas reações de uma geração que tem sido privada dos relacionamentos existenciais, sofrendo de todo tipo de psicopatias. Olha o que está acontecendo com as famílias. Agora temos uma confusão entre correção e violência, ou seja, são tantos os abusos que isso tem levado o governo, começando também pela América do Norte, a interferir diretamente na forma como os pais educam os filhos. Hoje já existem órgãos pagos pelo governo para interferir na criação dos filhos, dizer para os pais como que tem que criar os filhos. E se um pai der uma varada num filho, uma mãe der uma varada num filho, é processada. Então, os pais e as mães têm que deixar os filhos livres, eles que têm que decidir, eles que sabem da vida deles. Tudo isso que tem acontecido com as famílias, né? Temos uma geração delinquente que cresce sem correção e cada vez menos respeita os pais e qualquer outro tipo de autoridade. Como que estão os conceitos familiares hoje, né? Como é que está a família? Se desintegrando. As crianças, os adolescentes hoje não respeitam mais os pais. E os pais não podem corrigir os filhos. Como é que está a família hoje? O que você tem feito? Isso tudo, sabe o que? Sabe como que é gerado? Por que é gerado tudo isso? A falta de temor a Deus. Falta de conhecimento aqui, ó. Falta de conhecimento dos princípios de Deus. A família está sendo destruída, sabe por quê? A Bíblia diz, Deus abençoa todas as famílias através de Abraão. Abraão é um exemplo de fé, um exemplo de temor a Deus. Abraão é considerado o pai da fé, é amigo de Deus. E Abraão, através de Abraão, Deus abençoa todas as famílias da terra. Mas é necessário temer a Deus, é necessário buscar
os preceitos da família em Deus e é necessário temer a Deus e obedecer, trazer os princípios de Deus para dentro da nossa casa, trazer os princípios de Deus para a nossa família. Hoje, marido e esposa não estão se suportando. Um fala A, outro fala B. Ah, você é uma chata, você é um chato. Não te amo mais. E aí, o que a palavra de Deus fala a respeito do amor? O amor é incondicional. A pessoa, se Deus cobrasse de nós atitudes para Ele nos amar, Ele nos amou do jeito que nós somos e Ele nos ama do jeito que nós